deputadas, senhores deputados, meus concidadãos. O Brasil começa a construir uma nova estratégia de desenvolvimento nacional. Esta estratégia só tocará o chão da realidade se for traduzida em iniciativas para as grandes regiões do país. A política regional é a instância privilegiada para a construção da estratégia nacional. É um projeto de Estado. Não é apenas um plano do governo que está momentaneamente no poder. Um projeto de Estado só pode ser construído por um processo decisório aberto, que engaje todas as instâncias do Estado e todas as vozes da sociedade na construção do projeto. O Congresso Nacional é uma instância indispensável para esta virada no Brasil. É, portanto, senhora Presidente, com expectativa e esperança enormes que eu compareço a esta comissão. O plano da minha explanação é o seguinte. Primeiro, uma palavra a respeito da nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Segundo, uma concepção da tarefa e do método da política regional. Terceiro, uma exemplificação da maneira de executar esta tarefa nas circunstâncias do Nordeste. Quarto, uma exemplificação da maneira de executar esta tarefa nas circunstâncias da Amazônia. Quinto, uma descrição dos requisitos internos para a execução dessa tarefa, quer dizer, os requisitos que podem ser preenchidos por cada região por conta própria e que são comuns à Amazônia, ao Nordeste e a praticamente todas as regiões do país. Sexto, uma abordagem dos requisitos externos, aqueles que podem ser preenchidos apenas por uma transformação de regras gerais no país. E eu abordarei neste passo da minha argumentação, em particular, dois requisitos externos: a superação da confusão ambiental e a reforma do regime tributário. E, por fim, senhora Presidente, um aprofundamento exemplificador deste raciocínio nas circunstâncias de um único Estado, o grande Estado do Pará. Primeiro, a nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Podemos e precisamos construir no país um novo modelo de desenvolvimento. Nós viemos de um período histórico em que o país cresceu sobre duas bases. A primeira base foi a ampliação da renda popular e a popularização do consumo.
E a segunda base foi a produção e exportação de commodities, aproveitando os recursos naturais do Brasil. As circunstâncias do mundo viraram e inviabilizaram a continuação dessa estratégia. Ao inviabilizarem a continuação dessa estratégia, revelaram uma fragilidade que ela tinha desde o início. Conviver com um nível muito baixo de produtividade na economia brasileira. Nós mantivemos a grande maioria dos brasileiros empregados, porém empregados em geral em serviços de baixíssima produtividade. E baixa produtividade não é apenas uma categoria econômica, é também uma categoria moral. Significa confinar a maioria dos nossos concidadãos a vidas pequenas. Agora surge a grande tarefa de reorientar o país e de construir um modelo de desenvolvimento baseado na ampliação de capacitações educacionais e de oportunidades produtivas. O objetivo derradeiro é não apenas o engrandecimento do Brasil, mas também o engrandecimento de cada brasileiro. É construir um modelo de desenvolvimento que dê a cada brasileiro uma chance melhor para ficar de pé. Esta tarefa não é a expressão de um voluntarismo fantasioso. Ela tem uma base social concreta no fenômeno social mais importante que ocorreu no nosso país nas últimas décadas. É o surgimento ao lado da classe média tradicional de uma outra classe média, mestiça, morena, de milhões de brasileiros que vêm de baixo, que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos e que inauguram no país uma nova cultura de autoajuda e de iniciativa. Atrás desta pequena burguesia empreendedora está uma massa de trabalhadores ainda maior, que continua pobre, mas que já se converteu a esta consciência de iniciativa e autoajuda. Estes brasileiros já estão no comando do imaginário popular. É esta a vanguarda que a maioria do nosso povo quer seguir. A Revolução Brasileira hoje é o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho da vanguarda de emergência. É para isto que se constrói a nova estratégia de desenvolvimento nacional. O ajuste fiscal não é essa estratégia. Ela é apenas uma preliminar. O seu verdadeiro objetivo não é ganhar a confiança financeira. É, pelo contrário, assegurar que o governo e o país não dependam da confiança financeira para avançar. É construir um modelo que assegure a primazia dos interesses da produção e do trabalho sobre os interesses do rentismo financeiro. Segundo, a vocação da política regional. Nós temos historicamente no Brasil uma concepção viciosa da política regional.
como uma política de compensações para o atraso relativo. Isso nunca funcionou em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, na Itália, há 200 anos, o Estado italiano adota uma política deste tipo para o sul do país, o Mezzogiorno, e nunca funcionou. A vocação da política regional é outra, completamente diferente. É acalentar vanguardas e vanguardismos alternativos no país. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento só se efetiva traduzida em políticas regionais para todas as grandes regiões do país. O Sudeste não precisa menos de política regional do que o Nordeste. O método para a execução desta tarefa tem dois elementos essenciais. O primeiro elemento é vir ao encontro dos agentes que já existem, por exemplo, os empreendedores emergentes no semiárido nordestino, para provê-los de instrumentos e de oportunidades. E o segundo elemento deste método é construir a cooperação federativa. No nosso país, tudo, inclusive as políticas regionais, depende de cooperação dentro da federação. E não apenas de cooperação vertical entre os três níveis da federação, mas também de cooperação horizontal entre os estados e entre os municípios. A este imperativo de cooperação federativa, que faz parte do método da política regional, é preciso acrescer um outro princípio. É obrigação do Estado assegurar a todos os Estados federados as condições práticas para uma vida autônoma e vigorosa dentro da federação. Nós temos no Brasil alguns estados, e eu dou o exemplo do estado do Amapá, que ao serem transformados de territórios em estados federados, não ganharam as condições práticas para uma vida independente e forte dentro da federação. A maior parte de seu território foi transformada em reservas, em parques. E o Estado ficou, na prática, impedido de aproveitar os seus próprios recursos. 26 estados da federação não podem se acertar para transformar o 27º estado num parque e negar-lhe os meios para ter uma vida forte e autônoma dentro da Federação Brasileira. A política regional é a maneira que nós temos hoje de levar esta nova estratégia nacional ao chão da realidade. Terceiro, o Nordeste como um campo para exemplificar a execução da tarefa que acabo de descrever. Há mais de 60 anos, o Nordeste não tem uma estratégia. Não tem uma estratégia desde a época de Celso Furtado. Eu parto de algumas premissas. A primeira premissa
é que não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste. No Nordeste vivem quase 30% dos brasileiros. A segunda premissa é que o Nordeste não tem estratégia. Há um vazio de projeto no Nordeste. Este vazio é preenchido, de um lado, pela busca de incentivos e subsídios federais. Os subsídios e os incentivos são legítimos e até indispensáveis, desde que eles sejam um instrumento de uma estratégia. Mas eles não servem para substituir a falta de uma estratégia, que é o que tem acontecido. De outro lado, este vazio de projeto é preenchido pelo conluio entre duas ilusões. A primeira ilusão é o pobrismo, um conjunto de iniciativas de cunho e de escala artesanais para ocupar as populações pobres sem abrir caminho para o futuro. A segunda ilusão é aquilo que se poderia chamar o São Paulismo, o fascínio com grandes obras e empreendimentos no litoral, em regime de enclave, que não transformam nada na vida social e econômica em volta. A combinação dessas duas ilusões, o pobrismo e o São Paulismo, é o que substitui a estratégia que não existe. A terceira premissa é que, assim como não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste, não há solução para o Nordeste sem solução para o semiárido. É a grande maioria do território nordestino e é o lugar onde vivem quase a metade dos nordestinos. Se o Nordeste confiar apenas no desenvolvimento no litoral e na nova fronteira agrícola, o Cerrado, se renderá às forças concentradoras da renda e da riqueza, e tudo que for construído será precário. O semiárido é um teatro indispensável de transformação. Uma sociedade de homens e mulheres pobres, porém livres, intocados historicamente pelas mazelas do regime escravocrata em volta. A quarta premissa é que o ponto de partida para uma estratégia no Nordeste, uma estratégia que substitua as ilusões agora dominantes, é vir ao encontro das forças criativas que já operam lá. Uma delas é o empreendedorismo emergente, também inclusive no semiárido. E a outra é uma inventividade tecnológica popular difusa, porém carente de instrumentos. A nossa tarefa, a tarefa dos nordestinos e de todos os brasileiros, é dar braços, asas e olhos a estas forças que já operam lá. O agente não precisa ser inventado, ele já existe. Ele precisa de instrumentos e de oportunidades. A partir daí, nós começaríamos a desenhar uma estratégia.
E essa estratégia teria algumas diretrizes. Uma diretriz é repensar o papel das grandes obras, dos grandes empreendimentos do litoral. Estas obras deveriam sempre obedecer a pelo menos dois critérios. O primeiro critério é que não se cinjam à lógica de enclave, que sejam concebidas de uma maneira que transforme a vida econômica e social em volta. Por exemplo, se há uma refinaria no litoral, que ela seja combinada com cadeias produtivas de algoquímica ou de fertilizantes. E o segundo critério é que nenhuma grande obra seja planejada apenas para aproveitar a existência no Nordeste de trabalho mais barato. Há de haver sempre uma vantagem comparativa existente ou acessível que não seja apenas a disponibilidade de trabalho barato. O Nordeste é a nossa China, mas pode ser a nossa China no mau sentido ou no bom sentido. Será a nossa China no mau sentido se for apenas um manancial de trabalho barato. E a nossa China, no bom sentido, se virá uma grande fábrica de engenho e inovação. A segunda diretriz deste projeto nordestino é o fomento de um empreendedorismo vanguardista. E nós sabemos que o ponto crucial para promover o vanguardismo empreendedor está num desenho institucional que combine o acesso ao crédito com acesso à tecnologia, a práticas avançadas e a mercados mundiais. Acesso ao capital por si só não basta, a experiência demonstrou. Em todo o Brasil, e não apenas no Nordeste, nós temos uma cultura empreendedora vigorosa, mas a grande maioria de nossas empresas, em todas as escalas, está fundada num primitivismo produtivo. A nossa tarefa é soerguer uma parte desse mundo empresarial. E, em particular, construir uma figura que desempenha um papel central nas grandes economias do mundo, mas faz falta no Brasil. É a figura da empresa média vanguardista. É ali que costumam surgir as inovações mais radicais, não nas grandes empresas. Quarta diretriz para uma estratégia nordestina. O empreendedorismo industrial vanguardista tem de ser desdobrado em propostas também para a agricultura. Para uma agricultura de alto valor agregado e diversificada, diferente da monocultura de cereais que prevalece na nova fronteira agrícola do Cerrado. Na agricultura irrigada, o problema central nunca é a condução física da água. O problema central é o desenho institucional que organiza as relações entre os entes federados, entre o público e o privado e entre os empreendedores privados.
E na agricultura de sequeiro, tudo pode começar de trás para frente na organização da comercialização dos produtos. A quarta diretriz de um grande projeto nordestino é a formação de recursos humanos. E o ponto crucial, o ponto de estrangulamento está tipicamente na educação secundária, na escola média. Uma nova escola média que combine dentro de si o ensino geral e o ensino técnico. Uma educação geral que substitua a decoreba e o enciclopedismo raso pelo cultivo de capacitações analíticas. E uma educação técnica que, em vez de priorizar apenas os ofícios rígidos e as profissões tradicionais, como faz o modelo alemão que copiamos no Brasil, priorize as capacitações práticas, flexíveis e genéricas. Esta é uma revolução, mas nós sabemos que é uma revolução factível, porque é um modelo que, de maneira fragmentária, já está encarnada na nova rede de institutos técnicos federais, que já surte efeito transformador em muitas partes do Nordeste. Quarto, a Amazônia como outro campo em que exemplificar a execução da tarefa transformadora que eu descrevi. Algo comum na Amazônia, algo que transcende a diferença entre as nossas duas Amazônias. A Amazônia com floresta e a Amazônia sem floresta, a Amazônia do Cerrado. Nas duas Amazônias nós temos que superar uma produção de escala meramente artesanal. O futuro está num choque de ciência e de tecnologia. A Amazônia não precisa menos de ciência e tecnologia do que São Paulo. A Amazônia precisa mais. Um segundo objetivo geral é assegurar que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. E para isto, organizar um conjunto de transformações nos instrumentos tecnológicos, no paradigma produtivo e no regime jurídico. Duas Amazônias. A primeira Amazônia é a Amazônia da floresta. Superar o extrativismo artesanal rumo a um manejo sustentável, tecnificado e em grande escala. Há 4 elementos. O primeiro elemento é um avanço decisivo no acesso à ciência e tecnologia. Quase toda a tecnologia florestal disponível no mundo evoluiu para manejar florestas temperadas homogêneas. A tecnologia necessária a florestas tropicais heterogêneas praticamente não existe. Ela precisa ser criada. Nós não a podemos comprar da prateleira. Nós temos que inventá-la e produzi-la. E este é um dos requisitos para ter, de fato, uma indústria florestal de
manejo sustentável da floresta. De igual maneira, muitos dos requisitos para o aproveitamento sustentável da biodiversidade amazônica, os seus recursos químicos para a indústria farmacêutica, por exemplo, não existem. É uma ilusão supor que já existam. Há muitos passos intermediários que faltam. O segundo elemento é a organização de serviços ambientais. Numa vasta área do tamanho da Europa, ninguém sabe ainda como fazer. O terceiro elemento é a construção de vínculos entre o complexo verde e o complexo industrial urbano. Hoje estes vínculos pouco existem. A zona franca de Manaus, por exemplo, pouco tem a ver com a floresta amazônica em volta. Produz motocicletas ou celulares e, deste ponto de vista, poderia estar em Hong Kong. E o quarto elemento é a construção de regimes jurídicos que ofereçam uma alternativa ou alternativas. Por exemplo, a gestão comunitária das florestas, o único regime jurídico que existe hoje, que é a concessão de grandes áreas florestais a grandes empresas. Tudo a fazer. E no meio tempo, há algumas áreas de produção já acessíveis, como o manejo parcial de áreas florestais para a venda de madeiras tropicais nobres ou a produção da castanha. Como é que vamos chegar de onde estamos para onde queremos estar? Um dos meios é assegurar que o mundo todo que tem nisto interesse ajude a financiar os serviços ambientais avançados necessários para a construção desse modelo. Isto pode ocorrer de uma maneira que não comprometa a nossa soberania incondicional na Amazônia da floresta. E a outra Amazônia, a Amazônia sem floresta, a Amazônia do Cerrado. Ali, como em grande parte do Brasil, o que prevalece hoje é a combinação da monocultura da soja com a pecuária extensiva. Não é só nesta Amazônia, é em todo o país. Para cada hectare sob lavoura, há 4 ou 5 hectares entregues à pecuária extensiva. Por conta disto, grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada. O que nós temos de fazer na Amazônia do Cerrado é combinar a intensificação da pecuária com a diversificação da produção agrícola. Um ponto de partida é a recuperação de pastagens degradadas. É barato e pode transformar as pastagens recuperadas no palco de um novo paradigma que combine a pecuária intensificada com um rodízio ou uma coexistência de lavouras perenes de alto valor agregado, de cultivo de peixes,
e de manejo florestal sustentável. Este é um modelo não apenas para a Amazônia sem floresta, mas para grande parte do Brasil. Quinto, os requisitos internos destas transformações que eu acabo de esboçar no Nordeste e na Amazônia. Quando digo requisitos internos, são aqueles requisitos que cada grande região do Brasil pode preencher por ação própria, sem depender do governo federal. Há requisitos comuns à Amazônia e ao Nordeste. O primeiro requisito é o fomento de um empreendedorismo vanguardista, como eu descrevi no caso nordestino. E um instrumento crucial é aquele desenho que orquestra o acesso combinado a crédito, a tecnologia, a práticas avançadas e a mercados mundiais. O destinatário prioritário desse esforço deve ser a criação da figura da empresa média vanguardista. O terreno mais propício para as inovações mais audaciosas na produção. O segundo requisito interno é a formação de recursos humanos, encarnada sobretudo na nova escola média, analítica e capacitadora que combine o ensino geral com o ensino técnico. E o terceiro requisito interno é o choque de ciência e tecnologia. Mas há uma grande diferença entre a âncora geográfica da formação de recursos humanos e a localização geográfica da ciência e tecnologia. A formação de recursos humanos é necessariamente localizada, tem que ocorrer ali. Mas a Amazônia e o Nordeste ou qualquer outra região do país não estão confinados à ciência e tecnologia que são praticadas lá dentro da região. Precisam e podem aproveitar a ciência e tecnologia disponível em todo o país e em todo o mundo. Sexto, os requisitos externos destas alternativas produtivistas e capacitadoras na política regional, e em particular na Amazônia e no Nordeste. Aqueles requisitos que cada região não pode preencher por conta própria, que dependem de mudanças nacionais. Vou sublinhar dois desses requisitos externos. A confusão, a superação da confusão ambiental e a mudança do regime tributário. A confusão ambiental é um pesadelo para os produtores em todos os setores, de todas as escalas, em todas as regiões do país. Por exemplo, no Nordeste, duas grandes vocações nordestinas, a pesca e o turismo, são solapadas pela confusão ambiental. E o problema não é o que se imagina que seja. O problema não é que as regras ambientais sejam severas demais. O problema, surpreendentemente, é que não existem regras ambientais.
O nosso chamado direito ambiental é um pseudo-direito, vazio, quase inteiramente processual. Ele confere poderes discricionários quase ilimitados a um elenco de pequenos potentados administrativos. Autoriza estudos de impacto ambiental, por exemplo, mas não estabelece as regras à luz das quais esses estudos de impacto ambiental devem ser usados. Por exemplo, não dita regras diferentes para as áreas antropizadas e não antropizadas. Os pequenos sátrapas administrativos, no vazio de regras, viram joguetes no embate entre ideologias e interesses contrastantes. E a produção é sufocada. A solução não é afrouxar as regras ambientais, a solução é criar as regras ambientais que não existem. O segundo exemplo de um requisito externo, o regime tributário. O desvario do regime tributário brasileiro. O ICMS, a colcha de retalhos de impostos, que gera uma confusão, um trauma econômico desproporcional à receita que arrecada, distorce os preços relativos, acirra a guerra fiscal dentro da federação e castiga os estados predominantemente consumidores dos produtos industrializados do Sudeste, como são os estados do Nordeste e da Amazônia. A solução é mudar. A solução é seguir o caminho que todas as economias avançadas, com exceção dos Estados Unidos, seguiram, que é organizar o sistema tributário em torno de um imposto neutro, universal e abrangente sobre o valor agregado, o IVA, com um componente federal e um componente estadual. Complementar esse tributo regressivo, porém muito eficiente, com tributos progressivos, dos quais o mais eficaz é um tributo em escala altamente progressiva sobre o consumo individualizado. E complementar, de outro lado, com um imposto sobre as exportações, cuja alíquota seria inversamente proporcional à agregação de valor. Para combater a chamada doença holandesa, a dependência do aproveitamento de recursos naturais e estimular a industrialização dos nossos produtos agropecuários e minerais. Agora dirão, tudo isso é muito bom, mas o Nordeste e a Amazônia nada podem fazer para mudar essas regras nacionais. Não é verdade. Eu ando o país e eu sei, é uma constatação, não é uma opinião, que já existe uma maioria decisiva dentro da federação a favor dessas mudanças. O problema é que a maioria latente não foi ainda convertida numa maioria explícita. Esse é o trabalho da política. Senão, não precisamos de política. A política é para tornar o necessário possível. Tem de haver um grande trabalho de articulação política. A maioria dos estados querem essas mudanças e não sabem como. E dentro do governo central,
há uma corrente de influência crescente que também quer essas mudanças, mas imagina que os Estados não as admitem. Veja um fato singelo. A Amazônia e o Nordeste e o Centro-Oeste juntos detêm a maioria na Câmara dos Deputados e a maioria esmagadora no Senado Federal. Mas se conduzem na política como se não tivessem poder. O poder não aproveitado que de fato tem. Agora, Presidenta, por fim, sétimo, eu quero exemplificar este desenho nas circunstâncias de um único Estado, o Pará. E é um exemplo que poderia ser desdobrado com conteúdo variável para cada um dos 27 Estados da Federação. Nós teríamos no Brasil de construir um pensamento programático simultaneamente nestes 3 níveis que eu estou ilustrando na minha exposição. A estratégia nacional, as propostas para as grandes regiões do país e a tradução dessas propostas em iniciativas para cada Estado. No Pará, o primeiro passo é definir as vantagens comparativas existentes ou acessíveis. Há 5 setores privilegiados para o avanço no Pará. O primeiro setor é a indústria madeireira. 2 indústrias madeireiras inteiramente diferentes. Uma é a produção madeireira em florestas homogêneas, em áreas deflorestadas, para uso industrial. E a outra é o manejo sustentável de madeiras nobres tropicais na floresta heterogênea. Esta que exige um conjunto de requisitos científicos e tecnológicos a que eu me referi antes. O segundo setor é a venda pelo Pará de serviços ambientais avançados ao mundo. O mundo comprando os serviços ambientais sem comprometer a soberania brasileira para construir as bases de um modelo de desenvolvimento sustentável, tecnificado e científico na Amazônia da Floresta. O terceiro setor é a mineração. O Estado do Pará tem vasta riqueza mineral, só parcialmente aproveitada e só parcialmente conhecida. E eu não estou falando do alumínio e do ferro, cujos preços são reféns da China. Eu estou falando de todo o resto. Do cobre, por exemplo, ou dos minérios radioativos. O Estado do Pará não deve e não precisa ficar na mão das mineradoras. Não precisa ser a vítima do nosso atual regime de mineração, que as regras de royalties e as regras de concessões beneficiam a mineradora e castigam o Estado. O Estado do Pará pode ir para o outro lado do balcão.
e tornar-se beneficiária e não vítima dessas regras. Como? Associando-se de maneira temporária e circunstancial com o capital privado para empreender, não aguardar as mineradoras. Empreender dentro do regime de mercado. Não é como aquele antigo monopólio das companhias públicas mineradoras, não. Não é para substituir a concorrência, é para radicalizar a concorrência, é para impor o capitalismo aos capitalistas. E depois vender a sua participação acionária nesses empreendimentos quando conveniente. Um quarto setor é a atividade agropastoral. É o que eu dizia quando falei da Amazônia do Cerrado. Substituir o que existe hoje, a combinação da pecuária extensiva e degradadora com a monocultura da soja, por uma pecuária progressivamente intensificada, combinada com um conjunto de lavouras perenes, de cultivo de peixe e de manejo florestal sustentável. É um paradigma mais alto. E parte do palco físico para esse paradigma mais alto pode ser o conjunto de pastagens recuperadas. E um quinto setor de vantagens comparativas é uma reorientação das grandes barragens e usinas como Belo Monte, que acabo de visitar. A nossa tradição no Brasil é conceber esses empreendimentos como obras apenas de engenharia física. E não também como obras de engenharia social e econômica. Quem pensa no New Deal de Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, pensa em primeiro lugar no TVA, o Tennessee Valley Authority, como a obra mais icônica do New Deal. E nenhum americano vê aquela obra como uma obra de cimento, vê como um experimento econômico e social. A criação em volta de um novo paradigma produtivo facilitado pela obra. Há, portanto, três conjuntos de iniciativas que comporiam esse novo modelo das barragens e usinas. O primeiro componente é organizar as medidas antecipatórias. Por exemplo, a compra da terra em volta, para que a valorização da terra não sirva a um lucro privado sem base. E aí o custo daquelas medidas antecipatórias terá de ser pago pelas empresas que vencerem a licitação. O segundo elemento deste modelo é a colocação das compensações ambientais, que hoje tendem a ser dissipadas em gasto corrente, num fundo de investimento para financiar o futuro daquela área. E o terceiro componente deste modelo é, então, a definição de uma estratégia de desenvolvimento na micro-região, financiada por aquele fundo. Por exemplo, em Belo Monte, a barragem interrompe a pesca artesanal no rio. Mas o fundo pode financiar uma pesca industrializada em grande escala, que vai empregar muito mais gente, com salários muito mais altos. Aí está um exemplo de setores para o Pará.
E um raciocínio análogo poderia ser feito para cada um dos 27 estados da federação. Quais são os requisitos internos dessa estratégia? Primeiro, a formação dos recursos humanos, a começar pela nova escola média. Segundo, o fomento do empreendedorismo vanguardista, a começar pela empresa média vanguardista. E terceiro, choque de ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia não só daquele lugar ou daquela região, mas vinda de todo o país e de todo o mundo. E os requisitos externos são os mesmos a que eu me referi. É superar a confusão ambiental e mudar o regime tributário. O Estado do Pará diz a si mesmo, eu não posso fazer isso. Mas pode sim estar na liderança de uma articulação política dentro da federação para transformar a maioria latente em maioria explícita. Senhora Presidente, a Amazônia, o Nordeste e muitas das regiões do país são órfãs do modelo de desenvolvimento que nós construímos no Brasil. Mas ali, nestas regiões, no Brasil das regiões, é que está o país profundo, o Brasil profundo. A nação convém que o Brasil profundo não seja obediente, que seja inquieto, inconformado e rebelde. Ao rebelar-se contra o modelo de desenvolvimento que nega instrumentos à sua vitalidade assombrosa, o Brasil profundo falará pela nação.